O início da série Loki já nos apresentou como é que o multiverso e a linha do tempo e viagens no tempo de uma forma geral funcionam dentro do universo cinematográfico da Marvel. Entretanto, tudo aquilo pode ser uma grande de uma mentira. Os Guardiões do Tempo podem nem sequer existir. E os agentes que trabalham ali dentro da AVT podem não ser exatamente o que dizem ser. Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e o episódio 1 de Loki, apesar de ter sido um pouco parado, ele foi muito cheio de informações. Porque, se parar para pensar, ele fez bastante coisa. Trabalhou no desenvolvimento do Loki, né? A gente viu ali meio que um reset do personagem. A gente conhecia ele como um vilão trapaceiro e ele foi quebrado para se recuperar durante os próximos episódios, provavelmente. E ao mesmo tempo a Marvel Studios conseguiu explicar pra gente toda essa questão de multiverso e toda essa questão da linha do tempo dentro do universo dos filmes. E só para recapitular aqui, foi explicado pela senhorita Minutos que havia um multiverso que vivia em conflito, rolou uma guerra multiversal que quase levou à destruição de tudo, até que os Guardiões do Tempo chegaram. Eles juntos criaram uma timeline só, uma linha do tempo só, aquela que se tornou a Sagrada. E para manter essa linha do tempo intacta, eles criaram a AVT, a Autoridade de Variância no Tempo, incluindo todos os seus funcionários. É por isso que tem aquele carinha lá, o recepcionista, que não sabia o que era o Tesseract, mas também não sabia o que era um peixe, porque ele viveu a vida inteira atrás de uma mesa, trabalhando no escritório. Esse é o retrato dos funcionários da AVT, eles foram criados para desempenhar aquela função e nunca fizeram nada diferente daquilo. Será? Para entender por que isso tudo pode ser uma grande mentira, a gente precisa entender primeiro quem são os Guardiões do Tempo. Nos quadrinhos, os Guardiões do Tempo foram criados por aquele que restou, uma denominação dada ao último agente sobrevivente da AVT que existia antes da destruição do universo anterior. Então, tipo assim, é como se houvesse um ciclo. Os universos surgem, acabam, e no caso do universo atual, a AVT foi reconstruída a partir dos esforços desse último agente da AVT do universo anterior. E o primeiro passo para esse agente sobrevivente recriar a AVT foi criar os Guardiões do Tempo, que teriam poder suficiente para comandar essa agência de regulação temporal. Entretanto, no universo cinematográfico da Marvel, a origem dos Guardiões do Tempo não foi explicada. E é lógico que existe um motivo para isso. Se a Marvel decidiu não explicar a origem deles agora, é porque vai explicar depois. E vai ser algo de explodir a cabeça, uma grande revelação da série. E que revelação pode ser essa? Vamos falar disso, mas se inscreve. Se você assistiu até agora, tá curtindo o vídeo, me dá essa força, faça parte da família Loquia. E você que já acompanha aqui o canal sempre, um grande obrigado para você, um abraço e um beijo no coração. Um dos motivos para Marvel Studios ocultar a origem dos Guardiões do Tempo pra gente na série Loki pode ser porque a origem deles pode revelá-los como grandes vilões, ou seja, pessoas mal intencionadas que estavam simplesmente manipulando os universos para os seus próprios ganhos, seja lá que ganhos fossem. Mas outro motivo para a origem deles ser um mistério é também que talvez eles sejam falsos. E se os Guardiões do Tempo sequer existirem? E se eles fossem só um conto de fadas, criado por alguém que quer controlar a AVT e controlar toda a linha temporal? Seria uma história bem diferente da dos quadrinhos, entretanto a gente já está acostumado com o universo cinematográfico da Marvel pegando os conceitos das HQs e distorcendo eles, para surpreender tanto os fãs novos quanto os fãs antigos.
O Loki, por exemplo, pediu uma reunião com os Guardiões do Tempo para a juíza, entretanto, essa juíza disse que não rolaria. Inclusive, ela pode ser uma peça fundamental para a gente descobrir a verdade sobre os Guardiões do Tempo, mas eu vou falar mais dela daqui a pouco. Por quê? Se a série e a senhorita Minutos, ali naquela apresentação dela, tiver mentido sobre a origem e a existência dos Guardiões do Tempo, sobre o que mais ela teria mentido? Será que tudo é uma mentira? Se não existem Guardiões do Tempo, não existe linha do tempo sagrada. Esse negócio de que eles organizaram o multiverso pode ser o maior caô. E na verdade, o multiverso ainda existe sim. Só que a AVT mente o tempo todo, convencendo os seus agentes de que não existe. Isso aí acabou. Agora, por que a AVT mentiria para os seus próprios agentes que o multiverso não existe? Pode ser porque a própria origem desses agentes é uma mentira. Foi contado pra gente que eles foram todos criados pelos Guardiões do Tempo. Mas peraí, se os Guardiões do Tempo não existem, de onde essas pessoas saíram? E é aqui que as coisas ficam interessantes. Os agentes da AVT não podem saber que existe um multiverso de fato, porque na verdade eles vieram de multiverso. Cada um daqueles agentes, incluindo o agente Mobius, a caçadora que prendeu o Loki, a juíza, todos eles podem ser variantes de pessoas que existem em algum lugar do multiverso por aí. E simplesmente foram pegos, capturados e forçados a trabalhar para a AVT depois de uma lavagem cerebral. Uma pista bem interessante disso é quando o Loki pergunta para o agente Mobius há quanto tempo ele estava trabalhando ali. E o agente Mobius simplesmente não pôde responder, ele não conseguiu, ele falou, é difícil dizer. Ou seja, ninguém ali sabe a sua verdadeira origem, eles simplesmente compram essa historinha de que eles foram criados pelos Guardiões. Mas daí a questão fica em aberto. Se Guardiões do Tempo não existem, quem é que teria criado essa agência e estaria tentando manipular uma linha do tempo com essa historinha de linha do tempo sagrada? Certamente alguém com a ambição de controlar toda a linha do tempo de pelo menos um universo. E olha só que engraçado, tem um personagem dos quadrinhos da Marvel que tem exatamente essa ambição. Se você tá ligado do mundo nerd aí, já acompanha aqui o canal, talvez você já saiba de quem eu tô falando. Kang, o Conquistador. Muitos rumores por aí indicam que esse personagem pode já aparecer na série Loki, seja simplesmente mencionado ou como um personagem talvez relevante para a história em algum ponto nos episódios futuros, sabe? Porque o Kang teve várias identidades através das eras e ele está confirmadíssimo para ser o vilão principal do filme Homem-Formiga e a Vespa 3, Quantumania, onde ele inclusive vai ser interpretado pelo Jonathan Majors. Considerando que as séries da Marvel, ainda mais Loki, está totalmente interconectada com os filmes, faria sentido pra gente pensar que o Kang poderia ser apresentado na série Loki para depois se tornar o grande vilão do filme do Homem-Formiga. E a teoria de que ele seria o responsável pela criação da AVT e o controle dessa linha do tempo, que é chamada de sagrada, ganha ainda mais força com dois elementos que nós vimos já no episódio 1 de Loki. O primeiro desses elementos é que os Guardiões do Tempo são 3 e 2 deles são azuis. Bom, será que cada um desses Guardiões do Tempo, no universo cinematográfico da Marvel, tá? Porque eu sei que nos quadrinhos é diferente, mas no contexto da série, será que cada um desses Guardiões representam uma faceta, uma personalidade, uma identidade de Kang, o Conquistador, que eventualmente no seu visual dos quadrinhos fica de fato azul? Mais uma vez, eu sei que essa conexão não tem nada a ver nos quadrinhos, mas as adaptações cinematográficas frequentemente misturam e alteram as coisas. E outro elemento que também pode reforçar a presença do Kang na série é a própria Ravonna Renslayer, a juíza que sentenciou o Loki, mas depois liberou ele para trabalhar com o agente Mobius. Como eu já expliquei em um vídeo anterior sobre os principais vazamentos da série, etc., foi divulgado oficialmente pela Disney que Ravonna é uma das poucas pessoas dentro da AVT
com acesso aos Guardiões do Tempo. Ou seja, de fato, os outros agentes lá, o pessoal que trabalha, a maioria deles nunca viu os Guardiões do Tempo pessoalmente. Então assim, se os Guardiões forem mentira, a Ravonna pode saber qual é a verdade, já que ela teria encontrado eles pessoalmente. E nos quadrinhos, essa personagem é a princesa de um reino futurístico, que eventualmente foi conquistado por Kang, o Conquistador. Só que assim, você pode pensar, ela é uma inimiga do Kang nos quadrinhos? Não. Os dois desenvolveram uma relação romântica. A princípio só o Kang que era apaixonado por ela falava, não quero saber. Mas eventualmente ela aceitou os cortejos e os dois se conectaram. Lógico que essa é a história dos quadrinhos, pode não ser 100% assim. No CM, entretanto, é uma conexão válida. Se for de fato o Kang o responsável pelas mentiras da AVT, faria sentido uma adaptação dessa personagem dos quadrinhos saber disso e ser uma cúmplice do Kang nessa história toda. Em resumo, os Guardiões do Tempo, a linha do Tempo Sagrada, os agentes da AVT terem sido criados pelos Guardiões do Tempo, isso é tudo mentira. Um grande esquema criado por Kang, o Conquistador, na tentativa de dominar uma linha do tempo inteira. E para isso, ele criou uma estrutura cheia de burocracias, recrutando pessoas de realidades alternativas, que poderiam ser chamadas de variantes, dentro do contexto da série Loki. Por trás disso tudo, o multiverso é real. E os personagens da série Loki podem descobrir isso, e é essa descoberta que vai justificar pra gente no futuro ter filmes e séries explorando o multiverso. Como por exemplo a série What If, que é a próxima série a estrear aí. E deixa eu só reforçar uma coisa aqui pra você. Eu vi em algum lugar um comentário de alguém falando que o What If não seria cânone, seria só brincadeira, sabe? Cada episódio iria mostrar uma realidade alternativa, mas que não se conecta diretamente ao UCM. Correção rápida aqui, o Kevin Feige confirmou que o What If é 100% cânone. Aquilo faz parte do universo cinematográfico da Marvel, mesmo sendo animação. Corrigir isso aqui, né? Porque não é mais o universo cinematográfico da Marvel. Depois de What If vai ser multiverso cinematográfico da Marvel. Mas o que você acha? A TVA é uma mentira? Os Guardiões do Tempo não existem? É o Kang lá no meio? Comenta aqui, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia esplendorosa. Eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.